Chapéu pensador e um cara genial chamado Cláudio Tomanini. E o tema que ele vai nos trazer é o tema sobre quantos nós somos, qual é a nossa capacidade de adaptação. Somos mutantes, né, como diria o maravilhoso Raul Seixas. Quantos nós somos, na verdade? Cláudio Tomanini, um cara genial, e vai nos dar uma aulinha sobre os múltiplos que podemos ser. Que história é essa de podermos ser tudo o que nós queremos? Na verdade, nós não conseguimos ser tudo o que queremos. Nós podemos ser tudo o que podemos, desde que... E a diferença é? É naquilo que eu acredito e tenho competência para fazer. Eu jamais seria um jogador de basquete de sucesso. Mas poderia ser um comentarista. Poderia ser um comentarista, exatamente. Um gandula. Um gandula, pegando a bola sem dúvida alguma. Então a gente tem que verificar a capacidade que tem e se você tem desenvolvimento para aquilo comparado com seus competidores, né? Exato. Adaptação, então, é Darwin, então, tem que se adaptar para competir na competição, nos mercados em que a gente tanto desenvolve, aspectos de vendas, aspectos de competição acirrada. Qual é a tua teoria da adaptação século XXI? A primeira coisa é entender o seguinte, eu tenho que entender quem eu sou. Esse é o primeiro princípio. O elefante não voa. E a gente verifica nas empresas, as empresas contratando elefante para voar. Mas e aquele elefante Dumbo? para voar. Não tem o Dumbo? Então, mas aquilo é ficção. Então o elefante não voa e se gasta um tempo absurdo querendo fazer com que o elefante voe. Ele voa. Em vendas a gente vê isso. Contrata cara que não tem a menor competência para fazer a gestão de lá. Contrata alguém que fala, eu tenho vontade de fazer aquilo. Mas o cara é elefante, não voa. Ele pode ficar um pouquinho, dar uma puladinha, tal, mas não vai voar, que é o princípio. O cara tinha que ser águia e aí contrata um elefante. Aí o cara tinha que ser camaleão e contrata um cara que não é. Ele não, pelo contrário, né? É um jacarezão que não vai conseguir nem subir dentro da árvore. A grande sacada disso é entender o seguinte, pode ser um jogo de palavras isso, mas eu não sou aquilo que eu acho que sou. Eu sou aquilo que a maioria enxerga que eu sou. E se eu achar que o que os outros estão achando de mim está errado, quem está achando errado de mim sou eu mesmo. Porque isso está lotado a como eu me projeto, como eu me posiciono. Começar a compreender o seguinte, quais são as minhas competências reais para isto? Isso se chama personal branding, como eu faço para construir minha marca pessoal. Quais são os meus talentos, quais são as minhas competências, e eu tenho que aprender a desenvolver isto dentro do mercado que eu estou para desenvolver uma competência mais efetiva e ser melhor do que aqueles que estão dentro do mercado. É mais ou menos o seguinte, eu toco violão, como vocês dois, de hobby, mas o quanto que eu posso ser um profissional de alta performance dentro disso? Da música. Tem uma diferença muito grande em eu saber tocar violão e eu ser um profissional de alta performance tocando violão. É aquela coisa assim, eu vejo dentro do universo que nós vivemos de palestra. Todas as vezes eu enxergo e vejo alguém me perguntar o seguinte, professor, eu queria demais ser palestrante, como é que eu faço? Eu falo, eu vou te contar a minha história. Porque e provavelmente você vai desistir. Não, pode ser. Falou, eu era executivo de empresa, depois de executivo comecei a dar aula, na aula perguntava, professor, o senhor dá palestra? Eu falava, não, nem sei como é que faz isso. Mas o senhor não quer dar uma palestra? Dá. Quanto que o senhor cobra para isso? Sei lá, quanto você tem? Falei, tanto. Aí eu fui fazer uma palestra. E entendi que a palestra tinha um tom muito do que eu fazia, mas num time diferente. Poxa, isso aqui é legal. E aí você vai pegando o gosto daquilo, você fala, eu posso fazer isso, eu tenho competência para fazer isso, só não desenvolvi. Como é que eu faço para desenvolver? Eu vou treinar, então você tem que ter frequência, recência naquilo, ter profundo conhecimento daquele assunto, dominar aquele assunto e começar a trabalhar. Até porque, se você não fizer isso, você pode ter um pico, que é ter a fama, mas você não vai ter sucesso, que é o processo continuado. Acontece hoje no mercado, tem um monte de gente que tenta dar uma guinada na vida totalmente pro negócio de palestras que você citou aí, e a pessoa às vezes não tem os recursos ou o cacuete para aquilo, mas investe toda uma vida e uma expectativa em cima disso. Você não, você foi
já era um excelente professor, um cara que tinha a tarimba toda de sala de aula e falou, funciona em palestra. Mas se a gente buscar lá no passado, da origem da coisa, ao longo do tempo a gente vai se desvirtuando. Então é aquela coisa o seguinte, né? Todo mundo vai falando para você, nossa, você tem um talento, você sabe falar bem, né? Por que você não vai trabalhar com isso? Eu falei, não, porque eu fico com medo, eu tenho gagueira. Não, mas você era muito bom nisso daqui, com 15 anos, você falava, você podia ajudar a gente a vender isso aqui? Eu falei, mas eu não sei vender. Não, você é muito bom para fazer isso, é muito legal. Aí eu vou distanciando, vou fazer uma outra faculdade, na área de saúde, aí você fala, mas isso aqui é uma profissão. Isso aqui é uma profissão. E aí lá dentro da faculdade de saúde, você vai vendo as pessoas falarem o seguinte, nossa, você tem uma habilidade para falar, por que você não apresenta o trabalho? Por que você não faz isso? Primeira coisa, você tem que acreditar em você, que você tinha o talento, não percebia isso e ele ficava lá embaixo. Lá embaixo. Você tentava elucidar outras coisas que você achava relevante, mas não era percebido daquela forma. Então, por isso de ser percebido. Quando você começa a falar, peraí, e lá pelos 30 anos que eu fui verificar isso daí, eu comecei a dar aula na SPM no mesmo ano que o Tejon. Acho que foi em 90 que nós começamos. Você começou um pouco antes? Um pouco, muito antes? 85. Um pouco, então, tá bom. É que a diferença de idade, a gente acaba esquecendo disso daí. Foi em 85. Eu e o Carlos Júlio começamos na mesma semana. Isso certeza, porque começamos juntos. Falou, prazer, tal. Como é que foi isso aí? Você veio da aula? Eu vim da aula, porque os professores acharam que era legal dar aula. E você sabe dar aula? Eu falei, eu nunca dei aula, mas eu me preparei absurdamente para isso. E eu tinha um professor que era de matemática, de finanças, que era muito amigo da Edith Wagner, o professor... Masahiro? Masahiro. E ele falou, o Masahiro, japonês, fala poucas palavras. Eu falei, cara, eu tô morrendo de medo de entrar em sala de aula, né? Ele falou, você preparou? Eu falei, preparou. Tá preparado? Tô preparado. Então só falta uma coisa, faz com o coração. Porque o talento vai despertar se você fizer isso daí, se preparar e fizer com o coração. E foi exatamente o que aconteceu. Tomanini, esse negócio da adaptação é o seguinte, a GE foi durante um grande tempo grande formadora de líderes executivos, né? Jack Welch, esses caras. A grande maioria dos diretores executivos formados na GE foram para outras companhias e não deram certo. Então não era um problema de competência técnica, de tecnologias, etc. Então tem gente que dá certo numa companhia e vai para outra companhia, mesma função, e não dá certo. O que você acha que acontece? O que a gente está vendo é o seguinte, exatamente, o cara tinha competência técnica elevada, mas não tinha a capacidade de fazer a adaptação ao DNA dessa nova companhia. Perfeitamente. E então, acho que muita gente é mal sucedido porque não compreende esse fator. Você tem que, por isso que a adaptação, e você falar, eu tenho que conhecer minhas competências, mas tenho que saber aonde que eu vou aplicar. Sem dúvida. Se você der aula como você faz palestra, você vai ser rejeitado. E uma outra coisa, um professor na ESPM é um personagem. Um professor na Getúlio Vargas é outro personagem. Certamente. Um professor na FEI é outro personagem. Então, as mesmas coisas, muitas vezes, do ponto de vista do conteúdo, mas são adaptações distintas que você tem que aprender a fazer. E a marca é a mesma, o branding é o mesmo? É o mesmo. Você só faz adequação àquele perfil de público. Vocês imaginam, vocês me conhecem fazendo palestra, e eu já fiz palestra para a Rede Vida, onde que tinham padres e freiras. Vocês podem imaginar eu tendo que fazer uma palestra, eu tenho um pedaço que eu falo que sexo e vendas é a mesma coisa. Você fala, como é que é? Tira essa parte. Você vai ter que fazer uma adequação. Você não vai poder falar alguns palavrões, como palavrões entre aspas, né? Porque em vendas tem 2 superlativos da língua portuguesa que é específico de vendas. Quando você vende muito, você fala que vendeu. No horário nobre agora. Você vendeu pra caramba. Não, é mais. É mais. E quando você não vende 1 mês, 2 meses, 3 meses, você fala que... Fala, ferveu. Ferveu. Não é ferveu, fudeu, mas tudo bem. Até porque se tiver criança assistindo, aí nós estamos danados com isso daí. Que em hebraico tem um outro significado, inclusive. Não sabia. Né? Apenas uma brincadeira. Então, você vai fazendo adequações ao público que você está, mas a essência é tua. E é isso que você vai fazendo de adequação. Agora, o mais interessante é você poder se conhecer. Então, eu preparei um questionário para isto, que mostra o seguinte, quais são os teus diferenciais em relação a outros profissionais análogos a teu.
ali. Quais são os adjetivos? Se você tivesse que definir 3 adjetivos para você, qual que você definiria? Quais são esses 3 E adjetivos? onde está esse questionário? Ué, eu posso disponibilizar para vocês. Adjetivo. Quais serão teus 3 adjetivos? Persistente, altamente vendedor, eu gosto de levar esse sufixo, e um pensador. Eu penso, sinto e quero. É maravilhoso, espetacular, fulgurante, vitorioso. Isso. O Tejão é mestre. Se, aliás, Tejão, você tivesse que definir teus 3 principais não adjetivos. consigo me definir. Não, sabe sim. Aqui já, o Tejão uma vez falou num programa que a gente tinha que fazer o epitáfio da gente. O epitáfio. Lembra do epitáfio? Se eu tivesse que fazer um epitáfio, Qual seria o seu epitáfio? qual seria o seu epitáfio? O meu seria... Não, levantei, construí e abri mão. Levantei, o pessoal construir o quê? E abri mão. Ou colocar assim, aqui jaz um dos poucos que aqui não estão. Ou... E ficaram. Aqui jaz um homem em construção. Vocês notam uma coisa? Quando você fala de colocar 3 adjetivos, fica difícil de você fazer isso. É, fica. Porque a gente acaba querendo ser multidisciplinar em tudo e fica. acaba esquecendo de colocar quais são essas coisas que são... Para um Mas eu produto, a gente faz isso. entendi quando você fala de você, você tenta acessar acima do que você acredita e tal. É a sua identidade. É o que molda você para ser Marcelo, você. sabe por que é isso? Porque é muito mais fácil você falar dos outros. 3 adjetivos de si mesmo é um exercício que todo mundo aí deve pensar em fazer. Mas não é só isso. É como você acha que os outros se percebem. E aí você faz esse. É, Faz e um aí, seu, faz é um um questionário grande. Aliás, eu vou disponibilizar para vocês. E eu acredite uma coisa. Quem achar que vai pegar o questionário, que tem mais ou menos umas 30 questões. contato.chapeupensador@gmail.com. Você pede o questionário, a gente manda para você. Vamos botar lá. E o mais legal é que o cara vai falar o seguinte, na hora que lê 30 questões, eu respondo isso aqui em 2 horas. Aí ele vai falar, bom, agora 2 horas não está dando tempo, porque eu estou fazendo outras coisas, vai para 1 semana, vai para 1 mês. Entende uma coisa? Só faça se você tiver afim de levar isso na continuidade. Por quê? Porque isso pode te dar uma crise de identidade. A de você querer saber tanto quem você é, que você descobre que você não é ninguém. Esse é o pior de todos. Você fala, quem sou eu? Você falou, Aonde estou? Você falou de adaptação, me fez lembrar o Tite, por algum momento, talvez porque a gente esteja surfando essa onda maravilhosa das eliminatórias e o Brasil... Mas o Tite, ele foi um cara que mudou o jeito dele. Não que ele não tenha mudado a tática dele, a técnica dele, mas o jeito como ele era no clube e como ele foi para a seleção. Porque ele percebeu que lá ele não teria o mesmo tempo de treinar, não daria para implementar todas as... Que é a coisa do cara que sai de uma empresa, vai para outra e não consegue se adaptar. Ele se adaptou numa velocidade, criou uma metodologia muito interessante de ver os jogadores, acompanhar jogo pra caramba, analisar, tem métrica, tem KPI pra caramba dentro da metodologia dele, para ele fazer os caras trabalharem, e é um grande gestor de pessoas, que eu acho que se fosse definir o cara como... O talento dele não é a tática do futebol, é o gestor de pessoas. Você falou uma coisa. Ele conseguiu integrar bem os caras e fazer os caras produzirem como eles produzem no clube, de uma maneira diferente, talvez na seleção, mas pouco diferente. A gente tem que entender uma coisa, conhecer profundamente um assunto não te torna uma pessoa extremamente querida pelo mercado ou aceita pelo mercado. Porque o que você vai querer buscar é sucesso, tá? Eu tenho 3 exemplos que a gente pode dar aí, que é fantástico em cima disso. Muhammad Ali, o lutador, um dos maiores boxeadores do mundo. O Dória, acelera. E a Anitta, aqui no Brasil. Vamos começar pelo Muhammad Ali. Ele já sabia que ele era bom em boxe. Só que quando fez a avaliação, ele entendeu que ele tinha que treinar e aprender a apanhar e não a bater. E foi exatamente, a história dele mostra isso. Ele aprendeu a apanhar. Tanto que tem um filme do Rock que mostra o seguinte, a sacada não está enquanto às vezes você bate, mas quando você cai, a velocidade que você tem para levantar. E ele aprendeu a fazer isso. Ele caía e era muito rápido para levantar. Ele aprendeu a apanhar. Tanto que os oponentes dele ficavam cansados e era aí onde que ele entrava e derrubava o cara. Rapidinho, diferente do Mike Tyson, que queria resolver a luta rápido.
Tanto que as lutas mais gostosas de assistir era do Muhammad Ali. Porque você falava, cara, não é possível, o cara tá apanhando, ele não vai aguentar mais, ele não vai aguentar mais. Na hora que o cara... Fez a mesma estratégia. Ele foi o grande saco de pancadas em várias lutas e vencia porque ele tinha a finalização. O Dória, gestor, com competência, teve sucesso, independente se você gosta ou não gosta, teve sucesso nisso, estava muito bem. E aí ele entendeu que a matriz que ele ia ter que usar de competência dentro do modelo de gestão era mostrar números, era comparar isso com aquilo. Então, olha, 57% comparado com a gestão anterior. Olha aqui, isso aqui eu peguei aqui com 1.000, agora entreguei com 1.200. Você pode notar que todos os speeches dele, toda a fala dele, está lotada em cima de números. Números. Olha, era feito isso, agora eu estou fazendo isto. Ele quer mostrar que há evolução. Há evolução. Então ele foi buscar indicadores, fortemente nisso, além da competência. Por quê? Porque isso não era um processo convencional dentro do segmento de política. Aí vamos para a Anitta. Eu fiquei impressionado, uma entrevista que ela deu no Bial, e eu mal assisto, mas calhou aquele dia de eu assistir Hora Certa. Essa menina fez um plano de carreira dela absurdo. Ela cantava, mas sabia que pelo canto ela não seria destaque nenhum. Ela começou a dançar, postar vídeos, e ela ia num baile funk, lá da comunidade que ela vivia, até a hora que viram aquilo lá e chamaram ela para aquele baile funk que era Furacão 2000. E ela começou a se projetar, dançar, e treinar canto, e treinar canto, e treinar canto. Bom, ela mostrou um plano de carreira dela, onde ela falou, eu vou cantar assim, eu não quero ser conhecida só como funk, apesar de ser a base, vou passar a cantar assim. Ela passou a ter como base comparativa a Rihanna, mais uma cantora americana, Beyoncé, obrigado, a Beyoncé e a Mariah Carey, como voz e etc. Ela se projetou para ter uma carreira internacional, então ela aprendeu a falar espanhol, começou a dançar espanhol e agora inglês. Aí ficou muito chateada porque não ganhou um Grammy, mas falou que o ano que vem não escapa disto. Ela não quer perder o público no Brasil, mas olha, um desenho de carreira de uma menina. E ela é a empresária dela. Só agora que ela foi lá para Los Angeles para procurar um empresário para fazer divulgação lá para os Estados Unidos, não aqui para o Brasil. Então ela fez um desenho de carreira dela absurda. Carreira vazia e Porque não vai ter, não teve estratégia nenhuma. Não, carreira vazia seria do Bin Laden lá, do cantor de funk que fez Tá Tranquilo, Tá Favorável e fez um sucesso e não vai fazer o segundo, como muitos que acontecem isso. Isso não é adaptação. É falar, faço isso, vou continuar fazendo, não se adapta, tá fora. Tá fora. E a gente vê... A Yelp em São Francisco, Leila, é uma empresa que era antiga, Tejon, empresa de páginas amarelas. E eles viraram hoje uma espécie de Google da Califórnia ali, ou Vejinha, né? Para bares, restaurantes, para experiência, para entretenimento e tal. Eles faturam 6 vezes mais capacidade de adaptação, porque as páginas amarelas iriam morrer. Sim, em empresas a gente vê isso daí fácil. A gente vê uma empresa que, se não me falha a memória, era de Bauru, que era France Café. Pô, foi um boom absurdo, tá? Um monte de lojas. No segmento de café cresce absurdamente, surgiram novos players e eles não conseguiram ir, porque não se adaptaram a essa nova. Você vê isso de docerias, você vê isso de restaurantes. Agora, o foco que eu estou falando é na nossa carreira, o que nós estamos fazendo como profissionais. O que nós estamos fazendo a evolução. Eu vejo gente usando o LinkedIn, o LinkedIn é profissional. Aí você vai na página do Facebook, e o Facebook a menina tá de maiô, o cara tá sem camisa. Quer dizer, só que esquece que quando eu olho o LinkedIn, a empresa olha também o Facebook depois. E aí, cara, mas aquilo lá é meu, é privado. Esquece. Uma vez você postou, você não é mais uma pessoa, você passa a ser uma pessoa pública. E as pessoas não se posicionam. Essa forma de lamentar. Por que você quer um emprego? Então, porque eu saí da outra empresa, porque o meu chefe era não sei o quê, porque a empresa, ou pior de todos, né? O cara sai da empresa porque, porque eles fizeram lá uma remodelagem, e muita gente foi pra rua. Porque a empresa tá enxugando. Eu falei, mas se tu vai enxugando, vamos ficar com o melhor. Se ela está remodelando, ela vai querer ficar com o melhor. Você está para a rua porque você não era o melhor. É porque a empresa era muito política. É uma reclamação dos outros, sabe, de olhar o rabo do gato e esquecer de olhar a si próprio.
A sacada disso... Então, Leila, tira a possibilidade de perceber as coisas. Gente, eu acho que eu estava pensando aqui, porque as pessoas têm um pouco de inveja, né? Quando alguém tem sucesso, todo mundo fica falando. Você estava falando da Anitta, estava pensando no Paulo Coelho. Porque o Paulo Coelho também é um cara que é criticado. Só que eu estava na Índia, eu vi livro do Paulo Coelho na Índia. Quer dizer, o cara está em todo lugar do mundo, né? Mas o pessoal não gosta, o pessoal reclama, o pessoal fala. O mundo tá cheio de gente chata demais, né? E pior de gente chata é gente doente, que é de coitado. Aliás, a palavra que eu falo em cada palavra, ó, cada palestra, eu falo que tem mimimi demais nesse mundo e tem uma expressão que é da minha amiga Leila Navarro, que é coitadinho. Né? Quer dizer, o mundo tá coitadinho, o cara tá tomando, o coitadinho, ele é coitadinho porque quer. Chega disto. As pessoas falta mobilizar, falta um pouco mais de ação nas pessoas, falta onde que é minha competência, é isso? Então faz. Tem muita gente preguiçosa e vagabunda, cara. Quer dizer, o cara é ser empreendedor do seu talento, da sua marca, e está se adequando, se adaptando, né? No design, na arquitetura das coisas. Sim, e não é fácil, é difícil. Mas é divertido, acho que isso que é a vida, né? Eu acho que isso que é a vida. Eu acho que nós vamos ver 90 anos, 120 anos, é para esse exercício de estar aprendendo, reaprendendo, experimentando, experienciando, né? Tem uma palavra em espanhol que eu adoro, é curiosear, né? Porque é um verbo, a curiosidade vira um verbo. Eu acho que a gente tem que ser curioso, né? E tá experimentando. Só que tem que tomar cuidado com esse negócio de experimentar. Hoje está virando uma moda absurda. Não vamos entrar em detalhe nenhum, né? Foco. Sem foco não vai para lugar nenhum. Nós vamos ter que fechar esse programa. Muito bem. A gente ficaria aqui até amanhã com o nosso amigo Tomanini. E nos adaptando, não é? É verdade. Constantemente. Tomanini, parabéns. Obrigado. E continue sendo um exemplo da adaptação. Isso tem que ter foco. Valeu, gente. Obrigado.